Certo, obrigado a todos, né? Um artigo só. Estou uma satisfação estar aqui, né, na casa do agricultor, né? Então, eu agradeço o convite, Fontes, o Ciro, né? Estar aqui discutindo aqui com o Luiz Gustavo. A Embrapa, né? Eu sou da Embrapa Territorial, né? Então, a Embrapa Territorial, ela desde 2016 já vem estudando essa parte do cadastro ambiental rural, né? Essa parte aí de quantificar no mundo rural dos proprietários o que tem de APP, de reserva legal, de vegetação excedente, né? De a parte de hidro. Então esse estudo já vem desde 2016, né? E teve um auge em 2017, 18, e a gente vai mantendo esse estudo aqui agora em 2024. É importante saber que o impacto disso foi quando a gente começou a falar que o patrimônio imobilizado, né, do Brasil, hoje, 2024, está em 4,7 trilhões de reais, né? Então, eu vou falar um pouco desse histórico de início para a gente entrar no estado de São Paulo, né? Então, eu sou pesquisador da Embrapa Territorial, né? Sou engenheiro agrônomo, né? Com mestrado e doutorado em agronomia, sempre do lado do produtor rural, né? Minhas pesquisas são voltadas, pesquisas práticas para o produtor rural, e eu venho acompanhando isso desde 2017, junto com o doutor Evaristo, com a equipe lá no Sistema de Inteligência Territorial da Embrapa, tá? Eu gostaria só de dar uma introdução da Embrapa Territorial, mostrar os slides, né, para a gente se contextualizar nesse sentido, né? Essa é a nossa sede em Campinas, é a única Embrapa que está na área militar hoje, porque a gente fica no sistema mais de segurança, porque a gente trabalha com muitas informações sensíveis, né? Então, é uma Embrapa que ela não tem área, né, de campo, né, como as outras Embrapas, mas ela é uma Embrapa que tem os maiores softwares, os maiores storage, né? Então a gente tem um banco de dados muito grande dentro da unidade. Então ela trabalha muito com inteligência, gestão e monitoramento, tá? Pode passar, por favor. Então nossa base sempre foi a foco da Embrapa Territorial é dotar o Estado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de instrumento estratégico de inovação, inteligência, gestão e monitoramento territorial para apoiar políticas públicas e privadas e a competitividade do setor agropecuário. Então, é muito comum na Embrapa Territorial ter demandas né, das federações, dos produtores, da indústria, para estudos bem específicos, que você vão ter práticas, impactos, isso, né, dentro de toda a cadeia do agro. Pode passar, por favor. Então, a gente tem esse pirâmide, né, de atender, né? Eu não vou falar de todos os projetos, que o tempo está curto, mas a gente tem sempre a missão de atender o Estado, né? A gente tem a missão da agricultura. Agricultura é agricultura familiar e o agronegócio, tá? Hoje nós temos assim vários sistemas de inteligência territorial estratégica, tá? Temos estudos da parte de fitossanidade, estudos da parte de alerta de pragas, macrologística, né, de aquicultura, da parte de trigo, e vou falar da parte também hoje de mapeamentos de galpões de aves e suínos, é um leque muito grande, porque são projetos não de longa duração, são projetos realmente de 2 anos e com alto impacto, tá? Esses são alguns exemplos. Pode passar, por favor. Então, a gente vê nessa questão hoje, né, da lei, né, nossa lei florestal, do Código Florestal, né, então a gente tem toda a parte aí dos biomas, né, se na Amazônia aí você tem 80%, né, você tem que, depois do Cerrado da Amazônia aí com 20%, então a gente tem toda essa lei que tem que ser cumprida, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar protegendo o agricultor no sentido de orientação, tá? Vamos passar, por favor. Então a gente vai, eu não vou entrar mais em detalhes, pode passar nessa parte. Então a gente tem toda uma estrutura de banco de dados, tá? Que a gente vai analisando ano a ano, tá? Então a gente já tem séries históricas disso e a evolução disso dentro de uma série temporal, tá? E isso vai criando um sistema de inteligência
que fica de fácil acesso, né? Dentro de algumas plataformas acessíveis, tem essa informação, tanto atual como é uma série temporal. Tá? Então, a gente tem desde a dimensão territorial, né, da dimensão econômica, dimensão social, tá? Então, da questão da preservação ambiental, eu não vou estar depois, não posso ter mais tempo de detalhar tudo isso. Pode passar, por favor. Então, só para vocês terem noção, né? Então, gente, o que foi feito? Todo produtor que declarou o cadastro ambiental, todos os anos, assim, a gente vai atualizando isso, que vai mudando, né? Às vezes vende a propriedade, às vezes, né, junta uma propriedade com a outra, então a gente vai acompanhando isso ao longo de todo o processo, de ano a ano, em todo o Brasil. E isso gera um banco de dados muito grande de informações que precisam de softwares de armazenamento muito grande para o processamento, tá? E aí usa inteligência artificial, etc. Toda essa parte hoje, com a evolução tecnológica que nós temos. Pode passar, por favor. Então, isso é tudo categorizado em polígonos, tá? Pode passar, por favor, para a gente chegar nesses mapas, né? Esses mapas temporais e começar a falar o que tem de área, né? De APP, de reserva legal, de vegetação excedente no Brasil. Tá? Pode passar, por favor. Esses mapas são gerados ano a ano, tá? Pode passar. Então a gente chega, né, todo esse estudo, né, falando, né, que o produtor rural é um dos maiores que preservam, né, as maiores áreas de preservação no mundo é o produtor rural brasileiro, né? Então a gente chega a esses dados e esses dados vão variando de ano a ano, tá? E já está chegando em termos de constante já, tá? Então a gente já está chegando assim num grau de muito amadurecimento dessa técnica. Acho que agora eu vou falar a última, né, que foi uma apresentação mais geral da Embrapa, e eu vou chegar ao estado de São Paulo, tá, gente? É isso aqui que eu vou falar nos dados. Eu não fiz a apresentação desses dados, porque esses dados ainda estão vamos falar assim, estão em informações mais confidenciais da Embrapa, mas como é a federação, né, o sindicato, a gente deixa isso disponível para o produtor, mas não está aberto a todo o público. Tá? Então, a gente tem que manter um pouco mais de sigilo nesse sentido. Tá? Hoje, vocês terem noção, né, o valor pleno, que é o valor máximo, né, das áreas do patrimônio imobilizado do produtor rural do estado de São Paulo, a gente está em 183 bilhões de reais. Tá? É um valor bem representativo, isso, né? E isso é um dado atual, a gente já está falando aí, né, de 2024, tá? Tira uma folhinha. Vocês terem noção disso, gente, vocês têm uma área destinada nisso, a gente está falando, calculando pela Embrapa, de 4 milhões e 440 mil, tá? Isso quer dizer APP mais reserva legal mais vegetação excedente. Isso pelos dados declaratórios do CAR, tá? Para vocês terem uma noção, valor por hectare médio do estado de São Paulo, tá? Falando de todos os municípios, tá? O máximo está chegando em torno de 41 mil. A terra mais barata hoje está na média de 16 mil reais. É claro que a gente pode detalhar de cada região, o top 10 do estado de São Paulo. Top 10 quer dizer o seguinte: ele tem muita área de reserva legal, de APP e vegetação excedente, e um preço médio. Mas ele chegou o preço mais alto. O município que hoje, qual é o município hoje do estado de São Paulo que está no primeiro, né? Só para vocês terem uma noção disso, a gente vai falando nesses detalhes que é muito importante, que pouca gente sabe dessas informações, né? E essas informações acabam sendo privilegiadas nesse sentido, tá? O município hoje que está entre os primeiros, que está o maior valor, que está com 2 bilhões 363 mil, é o município de Registro, tá? Então, ele é o primeiro, né, de todo o estado. Depois, se a gente tem o município que está na microrregião de Registro, que é o município de Eldorado, tá? Eu falei Registro, mas está na microrregião de Registro. Ele é o município de Eldorado, e segundo está Itapetininga. Tá? Itapetininga hoje está com 1 bilhão e 871 mil. Então, você pensa nesse sentido. Você tem uma microrregião de Registro, a segunda microrregião de Itapetininga, com o município de Itapetininga,
Depois você tem o município de Apiaí, tá? Em Capão Bonito, que está com um valor aí de 1.828.000, tá? 1 bilhão. E aí vai Itapeva, Capão Bonito, Tapiraí, Botucatu, Iguapé e Piracicaba. São os 10. Tá? Esses 10 municípios, você fala assim, mas o valor da terra dele, né? O valor médio da terra deles vai do top 1, que é Eldorado, o valor máximo dele, pleno, está R$ 13.000. Que isso quer dizer que está com uma área destinada à vegetação muito grande. Então está com muito excedente aí, tá? Então você vai pegar o município de Itapetininga, né? Já o valor médio do hectare dele já é mais alto, né? Ele está na torno aí de R$ 28.000. Isso que eu estou falando, e você fala assim, mas como que a Embrapa calcula esse valor, né? O valor, esse valor pleno, valor mínimo, valor médio, né? Então a gente usa alguns dados de uso, né? Você tem nessa região cafeicultura, você tem nessa região pecuária, você tem nessa região fruticultura, então a gente calcula todo o uso e ocupação do município, calcula o valor médio, tá? É claro que uma área, né, tipo em Ribeirão Preto, essa região que o valor da terra é bem alto, né, mas às vezes não está no top 10 porque não tem uma área destinada grande, tá? Então esse é o balanço. E por isso que é muito importante que esses valores, gente, na frente, eles são orientadores para você saber aonde você tem excedente de reserva legal, o valor da terra, né, o valor da terra médio ou mínimo, e isso faz com que seja atrativo na negociação futura isso. Agora, às vezes você tem uma área destinada muito pequena, com valor da terra muito grande, tá? Então isso fica na média, tá? E isso não vai ficar assim tão, vamos falar assim, a Mata Atlântica vai ser muito mais, vai ter muito mais excedente do que o Cerrado, porque as terras do Cerrado de São Paulo são muito mais caras. Tá? E vocês terem noção disso, gente, o valor, ele na pandemia, ele teve um pico e agora ele está caindo. Tá? Então, isso é muito dinâmico, esse valor do real por hectare. Então, você pega, né, essa região hoje aí de Botucatu, né? É uma região que está com um valor de Botucatu, ele é importante nesse sentido, porque você vê lá, é uma região que tem com valor médio de 31.000, tá? Então, ele está bem realmente no médio. Quando você pega Ribeirão Preto, já está na média de 50.000, 55.000, valor pleno. Então, Botucatu, ele está no top 10, que ele é o oitavo, né? Ele tem uma área destinada de 32 mil hectares, tá? E um valor pleno aí já de 1.435.000. A gente pode estar discutindo todos esses detalhes, essas planilhas, a gente vai depois deixar disponível aqui na casa, né? Porque é importante isso aí, ter esses dados. Eu não coloquei em slide, porque é muita informação, né? Então, a única forma da gente ter isso aí é através de um banco de dados no Excel, tá? Mas aí a gente vai pegando também os que são mais baratos, né? Se você pegar assim, a região que está assim, com valor, né, mais baixo, né, nesse sentido. Então a gente vai pegando essas regiões que realmente são mais atrativas nesse sentido do valor, né, real por hectare, né? Então você vai pegando a região, às vezes, né, uma região que está perto da Grande São Paulo, tipo Diadema, Águas de São Pedro, né? Também está entre as partes. Isso tudo tem a ver com topografia, né, etc., da região, né? Então, você tem um valor médio, por exemplo, de Águas de São Pedro, é alto o valor da terra lá, pleno, que está em torno aí de 50.000, mas ele tem muito pouco área destinada à preservação. É um município muito pequeno. Então, é município pequeno, né? Então, você pegar, tipo, vamos pegar aqui, gente, a região de Ilhabela, mesma coisa, Rio Grande da Serra, né? Ferraz de Vasconcelos, Osasco. Então, são regiões já mais industrializadas. Mas se você pega, né, por exemplo, assim, a região de São Vicente, a região
Igaraçu do Tietê, tá? Itapuí, Santo Expedito, tá? Em Presidente Prudente. Então, tem todo esse balanço. O que é importante saber, gente, é o seguinte, né, de todo. Quando começa a validar esses dados, eles começam a ficar, vamos falar assim, para nós aqui na Embrapa, quando vem a validação, eles começam esses dados a serem, para nós, muito importante, porque a gente vê qual foi o diferencial do que foi declarado e o que foi validado. Então, a gente começa a ver essa variância desses erros, tá? Isso junto na pesquisa. Eu queria agradecer, né? Eu não vou ficar falando mais, que eu vou deixar isso aí disponível, né? Então, acho que é mais importante vocês terem acesso a essas informações do que a gente ficar falando aqui, discutindo assim de cada município, que são vários, né? Mas o mais importante vocês saberem que o Estado hoje, né, ele é bem representativo aí, de você ter 183 bilhões, né? Então, o Estado de São Paulo é um Estado que realmente ele contribui nesse sentido. Quando você fala de 4,7 trilhões, e no Estado de São Paulo você tem 183 bilhões, né, do valor patrimonial imobilizado, isso é muito importante, pensar que o Estado tem uma força muito grande nesse sentido, tá? Ele contribui bastante. Fico à disposição as perguntas, né? Eu quero ser mais breve. A área total aí A área destinada hoje está em 4.441.271 hectares. Então, isso aí é a área De APP, destinada a APP, reserva legal declarada, né? Isso, APP, reserva legal e excedentes, né? e excedentes. Com vegetação nativa Isso. nos imóveis privados. Eu acho que isso é importante deixar bem claro, né? 80% da vegetação nativa, mas talvez o Estado de São Paulo, se você pegar o dado oficial do inventário florestal, isso aí está quase que 90%, pelo que eu me lembro. Exatamente, Cris. É isso mesmo. Você falou uma questão que é importante, né? Quer dizer, toda a pesquisa é em cima do declarado. Agora a gente começa a ter um recorte validado, que daqui a pouco eu acho que chega num tamanho de amostra suficiente, talvez, para até calibrar a sua pesquisa no sentido da realidade, né? O que realmente, daquilo que foi declarado, que é real. Materializando. Né? Isso é. E justamente. E assim, em Cris, nesse sentido, que a gente avança também, é que esses dados que a gente usa da Embrapa, era da FNP, a antiga FNP, ela foi vendida para a Standard Poor's. E a Standard Poor's hoje não está divulgando esses dados. Olha, você vê a importância de que antes era mais acessível. Então, agora as informações estão cada vez mais se fechando nesse sentido, né? Como se diz, antes você assinava numa plataforma e tinha acesso a esses dados. Agora estão fechando. E aí você vai falar assim, qual vai ser a base de dados, né? Vai ser do INCRA? Não pode. O INCRA, como o valor é muito baixo, e também não é aquele perfil que você vai falar assim, qual o uso da terra? Não é. Né? O perfil do INCRA é outro, é de reforma agrária. Então, a gente hoje está carente de outras fontes de dados mais atuais, que atenda realmente para o produtor rural, nesse sentido, o valor mais real para ele, tá? De uma fonte, né, confiável. Então, a gente está nessa transição hoje, né? E a gente sente isso que de 2000, eu acompanho isso desde 2017, mas vamos lá, a gente tem dados isso desde 2016 acompanhando isso. A 2024 já são bastante, quase uma década chegando, né? Então a gente começa a ver as lacunas, das dificuldades que vão vindo com o tempo. Você avança na acurácia do CAR, mas vai ter a dificuldade agora do valor da terra. E assim, fazendo uma projeção, assim, eu acompanho política pública, sempre acompanhando, passei muitos anos na Fiesp, passei pelo poder público, estou aqui.
E uma coisa que sempre fica na minha cabeça é assim, a importância da imobilização é sem dúvida total, mas no finalmente ela significa uma renúncia do produtor em termos de produção. Sim. Não sei se a pesquisa ela avança no sentido de mostrar, olha, esse valor imobilizado ele é significativo, mas ele também está significando uma renúncia do produtor e uma renúncia para o Estado. Sim. Porque ele também não gera coisa. E eu acho que é isso. importantíssimo a gente avançar nesse entendimento para fazer essa conta, esse balanço, né? O que isso significa no finalmente. É justamente isso, Cris, que aí vem o custo de oportunidade, que essa área está imobilizada, mas se eu produzisse nessa área café, quanto que eu estou deixando por ano, né, de ganhar se essa área fosse produtiva de café? E a própria sociedade, né? É a própria sociedade, não é o todo. Mas o todo. Justamente. Então, assim, as metodologias, a gente também está avançando nesse sentido na Embrapa, tá? Então, em custo de oportunidade, hoje a gente estuda uma metodologia melhor para falar assim, não, o custo de oportunidade anual está sendo esse, para cada área, né, do produtor rural. Porque agora um avanço é muito grande. Você está trabalhando em escalas de propriedade, né, da fazenda do produtor, né? Isso é um avanço muito grande em termos, né, de territoriais. Viu, Rogério, assim, esses dados são muito importantes, porque assim, o Estado aqui tem aquela lei do ICMS ecológico, né? Então, na distribuição do ICMS para os municípios, por essa lei, só são considerados, viu, Luiz? Isso é uma coisa que a gente tem que levar para o Estado, as áreas públicas, as unidades de conservação. Então, um município que tem uma grande área pública conservada, ele é beneficiário dessa lei. Ele recebe mais lá recurso destinado do ICMS. E como os números aí, por enquanto, do CAR declarado, das declarações ali no CAR, mostram que na verdade, a grande preservação se dá em áreas privadas. Então, é muito importante que a sociedade, a FAESP, né, as demais entidades, que os sindicatos rurais aí discutam isso nos municípios deles, porque o Estado não está valorizando como deveria as áreas privadas destinadas à preservação, né? No mínimo, deveria ter o mesmo valor que as áreas públicas que são destinadas à preservação, entendeu? Porque essas áreas, esse capital imobilizado, deixa de render arrecadação até para o município também. Então, eles deveriam ser consideradas. Então, assim, agora, até quando isso era discutido, até antigamente, que eu digo 3, 4 anos atrás, se dizia assim, não, mas nós não temos informações seguras de que quanto às áreas destinadas à preservação na propriedade privada, né? Enquanto as unidades de conservação, não, elas foram criadas por lei, estão lá estabelecidas, tal. E por isso que justificava a lei que trata da distribuição do ICMS, considerar dessa forma. Com a validação do CAR, essa história passa a mudar. Então, esse estudo
da Embrapa, na minha opinião, acho que mesmo considerando ali, hoje eu acho que já é possível também, com o que já tem analisado, se definir qual é esse erro, vamos dizer, entre a margem de erro, né, entre a declaração e a validação, né? E aí a gente começar a trabalhar para isso, para que a área preservada nas propriedades privadas sejam consideradas também na distribuição do ICMS. Entendeu? Rogério, Assim, Fontes, permite uma interferência aí. Esse ICMS dessas áreas, como elas são de propriedade do produtor, e eu estou dando isso ao Estado, né? Não recebi nada para mim fazer isso. Quando esse recurso vai ser destinado para o município, através da prefeitura, esse recurso, o município teria que apresentar um plano de desenvolvimento local sustentável para que ele pudesse acessar esse recurso. Porque senão esse recurso vai para a prefeitura, e aí você sabe muito bem, desses, como é que chama, conselhos municipais. Isso não funciona nada. Não funciona nada, vai lá, mete a assinatura aqui do presidente, do secretário e tal, e nós pega esse dinheiro e nós vai. É o caso, compra um trator aí, fala que é para fazer serviço para pequeno produtor, aí o trator está lá catando lixo na cidade. Então, tem que ter um plano de desenvolvimento local sustentável para que possa usar esse recurso de maneira séria. isso sempre, né? Usar o recurso público de maneira séria é uma obrigação. Não é nada mais do que uma obrigação. Vamos levantar. Quem que é lá? Sindicato Rural de Bebedouro, isso? José Osvaldo? Vamos lá, José Osvaldo. Bom dia a todos. Bom dia. Marco Gonzalez, um abraço para vocês aí. Eu queria fazer uma colocação pelos dados da Embrapa, aí 60%, 70% da área brasileira já é área verde, né? E 15% são reservas indígenas, quase 15% aí. Sobra para a área agrícola 30% dessa área que é agricultável. Pode ser agricultável porque grande parte dessas áreas elas são urbanizadas e são áreas de pequenos produtores que estão passando a ser áreas de lazer em torno de grandes cidades. São Paulo, eu não sei quanto que está hoje a área verde dentro do estado de São Paulo, quanto que é o total. Nos municípios, eles giram em torno de 7% a 12%, até 15% aqui na região. 13% de Bebedouro, há algum tempo atrás era 7,9%, hoje deve estar um pouco mais. E dentro dessa recomposição, do ponto de vista do produtor rural, as áreas agrícolas já consolidadas, tem propriedades que são 100% consolidadas, não tem área de APP, e são áreas agrícolas, extensa agrícola, por causa da declividade. Então, o município de Bebedouro é um município que tem uma leve declividade, ela tem 20 microbacias, é um município, por isso o nome já é Bebedouro, né? Tem muitas minas, aqui paravam os copeiros para dar água, né? Para as tropas, para as boiadas. Então, dentro desse ponto de vista de recuperação, alguns produtores estão tendo muitas dificuldades para recompor as áreas. Qual que é o principal fator hoje? Recompor a APP. Depois, para recompor a reserva legal. Primeiramente, recompor APP. Javalis, capivaras e lebrões. Hoje é a grande dificuldade para você formar uma APP. Você planta uma quantidade de mudas, esses javalis destroem quase tudo. Então, não existe uma legislação específica para controle de javali, foi paralisado. Então, hoje são bandos de javali, é muito javali.
Então, isso também tem que ser pensado. Tá? E o que o colega de Vinópolis falou, a gente tem que pensar, sim, numa sustentabilidade em planos municipais corretos. Porque não adianta ficar fazendo plano que não funciona. Esse que o Ponte falou é um cidade verde, município verde. O dinheiro do ICMS melhora o município, mas também tinha que ser colocado para a recomposição dessas áreas de preservação, principalmente nas áreas que eram trabalhos muito bonitos da Secretaria de Agricultura que vem fazendo, de recomposição das microbacias, porque aí sim seria um trabalho excelente. Então, eu gostaria de deixar um abraço para vocês. O Luiz quer falar alguma coisa sobre a recomposição aí? Essa questão do ICMS é um assunto que eu gosto muito de tratar, né? Ele foi incorporado não há muito tempo, essa questão do ICMS ecológico aí. Acho que em 2020. Faz pouco tempo. Só que ele não é carimbado. É o que o Francisco falou, ele tem razão, entendeu? Ele não é carimbado, ele entra junto com qualquer outro tipo de recurso dentro de uma prefeitura. Então, você pode gastar esse recurso na aquisição de qualquer tipo de equipamento, ação, propaganda, enfim. Que é uma contrapartida. Ele não é carimbado que nem os educação, saúde pública, né? E realmente aí tem que ser uma pressão forte da sociedade, do legislativo de cada município, para que crie-se realmente mecanismo de, quando chegar esse recurso, ser destinado efetivamente à proteção ambiental, programas de pagamento por serviços ambientais, enfim. Esse daí é um anseio que a gente sempre está querendo que aconteça. Isso daí é o mais rápido possível. A gente sabe que algumas prefeituras utilizam esse recurso, sim, para essas questões, mas a grande maioria não. Só complementando a fala aí do representante Bebedouro, Luiz, eu acho que essa questão das dificuldades com a recomposição, o fator javali, né, que realmente é uma realidade preocupante, a gente vai começar a sentir agora na etapa de monitoramento, né? Eu acho que o manual de recomposição lá da Secretaria, ele pensou muita coisa, né? Os indicadores que foram estabelecidos ali como meio ambiente, e assim como na pesquisa da Embrapa, eu acho que a realidade é que vai mostrar se ele está sendo suficiente ou não, inclusive os indicadores que foram previstos, se eles vão ser reais em termos de factíveis de serem alcançados frente a essas dificuldades, né? Eu não me lembro, por exemplo, no manual, de ter a questão do javali como um fator aí a ser trabalhado e coisa, né? Então, e aí vai ser muito importante, eu acho que o feedback das regiões aí para a gente poder ir levando também, né, para o conhecimento da secretaria e tentar ir aprimorando, né? Porque realmente no papel tudo é válido, tudo é possível, né? Mas na hora que está lá plantando e implementando uma área de recomposição, que a gente sente a dificuldade. E essa pergunta de Bebedouro é muito importante, porque assim, né, até a FAESP também, já ali em abril, quando se manifestou ali as preocupações da federação com relação à implementação do Código Florestal, ela também apontou ali essa necessidade de se tratar desse ponto do Código Florestal e da lei do PRA também, que é quanto aos pagamentos por serviços ambientais. Então, assim, a lei, tanto o Código Florestal quanto a lei do PRA em São Paulo, elas tratavam o pagamento por serviços ambientais como o principal incentivo para as recomposições. Quer dizer, todo mundo sabe da quantidade, né, que existe de áreas a recompor, né? A gente tinha uma estimativa que agora vai se confirmando aí na validação dos cadastros, né?
E esses mecanismos de incentivos são essenciais. Eu acho que é muito difícil imaginar que a agricultura sozinha, vamos dizer assim, os agricultores tal, consigam suportar os custos para fazer essa recomposição. Então, é preciso, sim, os mecanismos de compensação, né, precisam estar estabelecidos, porque isso permite ali que áreas produtivas sejam mantidas, né, quando a lei permite, e também é preciso os pagamentos por serviços ambientais para que se promova a recomposição, né? Então, eu acredito que isso aí é uma questão que eu acho que cada vez fica mais urgente aí para o governo implementar na questão do Código Florestal. Ô, Luiz, no que o Fontes está dizendo aí, a Secretaria, né, tem esse projeto aí, por exemplo, o Berços d'Água. O Berços d'Água é um projeto de pagamento por serviços ambientais. Sim. Só que o que acontece? Para mim fazer o Berços d'Água, e eu já fiz, eu tenho que entrar com uma contrapartida. Se eu tenho que entrar com uma contrapartida, o Estado deveria estar me dizendo assim, ó, o teu CAR está tudo certinho, você não tem aí, você está sem passivo, então, peraí, essa contrapartida sua vai ser de 1.000. Não, nós estamos fazendo assim, aleatório, 25.000 o Estado banca e 10.000 eu banco de contrapartida. Teria que ter uma avaliação, porque são pagamentos por serviços ambientais, Fontes. Entendeu? Exatamente. Muito bem, Sérgio. Isso é uma cobrança, e aí vai uma cobrança mesmo, né, Luiz? Porque todos os projetos, todos os programas, eu acho, da Secretaria, tem que estar olhando o cara e tem que estar valorizando essa validação. Porque senão fica... Isso é uma forma de incentivar, isso é uma forma de trazer o produtor à unidade. Cristina, o Fontes é do tempo de 2011, quando nós fizemos o projeto Microbacias 2. Está lembrado, né, Fontes? Opa, é nóis. Você conheceu o nosso projeto de Divinolândia, é um dos poucos projetos que vingaram. Por quê? Porque nós somos auditados por uma empresa da Alemanha, que é o Fair Trade. Então, agora, recentemente, o Fair Trade perguntou para nós, a PROD, né, que você conhece, a associação nossa, me apresentem um plano de ação de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Como que um pequeno produtor, uma organização de pequenos produtores, apresenta um plano desse? Não é, né, Rogério? É muito difícil. Mas, graças a Deus, nós temos tido, primeiro, agradecer demais o apoio da FAESP e do Senar, que tem carregado a gente ao longo desses 19, 20 anos. E segundo, a Secretaria da Agricultura, que foi fantástico o projeto Microbacias 2. Por que não o projeto Microbacias 3? Não faz sentido, tem que ter. E, por último, a Embrapa, Rogério, que eu estou sempre lá perturbando vocês lá, né? Com o Carlos Ronquim, com o Gustavo, com o André, com o Spadotti, porque é isso que eu estou te dizendo. Se eu quero participar de um mercado, né, atual, onde qualidade, governança, ESG, direitos humanos, ambientais, nós temos que preparar esse pequeno produtor, porque ele é a grande maioria, né, Rogério? Então, eu fico satisfeito da gente poder discutir aqui numa mesa dessa. Pena que o tempo é curto demais, mas eu vou lá na Embrapa te perturbar lá, viu? Até mais. Ô, Francisco, é uma satisfação sempre. A gente já teve uma reunião junto lá, né? Então, assim, a gente sempre apoiando aí, né, o sindicato, o produtor, nesse sentido de valorar isso, de você ser mais... O que vocês fazem tem que ser valorado, tem que ser respeitado, que tem um valor nisso, junto com as instituições internacionais. Para isso aí tem que ter essas parcerias que são muito importantes, tá? A gente está sempre de braços abertos aí ao produtor rural.
Bom, acho que agora podemos ir para as considerações finais aí, que começa o Luiz, depois o Rogério, depois a gente passa aqui para o Márcio fazer o encerramento, tá bom, Márcio? Tá. Mais uma vez agradecer a FAESP, né, pelo convite aqui para a gente estar junto com o Rogério. Um prazer conhecê-lo também. Parabéns pelo seu trabalho lá, toda a sua equipe lá na Embrapa, né? E dizer que a Secretaria da Agricultura está à disposição aí para maiores esclarecimentos, e que o sindicato também seja no caso já né? É um parceiro aí, junto com as nossas casas da agricultura. E só temos a agradecer aí a participação mesmo, Afonso. Muito obrigado. Muito bom, Rogério. Também agradecer a todos, né? Esse tempo aí foi muito válido para a gente discutir isso, porque a gente realmente tem que debater mais profundamente esses assuntos e você saber, né, o que você tem na propriedade hoje, né? Qual que é o valor disso hoje no mercado, como que eu vou enfrentar isso, os desafios futuros nesse sentido. Então, é justamente nessas mesas redondas aqui a gente abre esse espaço, cada um com a sua pesquisa, com os seus dados, a gente vai discutindo isso e avançando, né, para cada vez mais a gente ser assertivo, né, não deixar lacunas, ser assertivo, para a gente ficar cada vez mais forte. Muito obrigado, Fontes, muito obrigado, Luiz Gustavo. Eu agradeço sempre, a gente, como for convidado, a gente estará presente aqui para discutir mais sobre isso. A gente que agradece. Cris, Sardini, tem alguma coisa? Não, só agradecer a presença de todos. Márcio. Também, então, só agradecer aí a presença, acho que foi muito bom. Bom, nós queremos aí, então, mais uma vez agradecer ao Rogério pela sua explanação, o Luiz Gustavo aí pela Secretaria da Agricultura, Departamento de Sustentabilidade aqui da FAESP, nossos amigos presidentes do sindicato que participaram desse fórum muito importante. E também, né, a imprensa da FAESP aqui presente, e o meu xará aí da informática trabalhando, né, Márcio? Para que nossos ouvintes pudessem estar assistindo. Desculpe eu estar interferindo, mas não posso perder essa oportunidade. Nós aqui há 3 anos que estamos introduzindo as práticas de agricultura sustentável, ou melhor, práticas de agricultura regenerativa na cafeicultura de montanha. Tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo, sabe? É um projeto bacana demais, muita inovação, e depende de tudo isso que nós discutimos aí. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado aí, Sérgio, pela participação, a todos aí os presidentes do sindicato, o Zé Oswaldo aí presente e todos os presidentes do sindicato. E dizer que o Departamento de Sustentabilidade da FAESP está aqui à disposição, juntamente com a Cris, com o Fontes, com o Coronel Sardilli. Então, o que vocês precisarem, entrem em contato com a FAESP, que da melhor maneira possível, eles vão procurar dar a resposta e resolver o problema de cada sindicato. Muito obrigado.